Sejam bem-vindos à Intox e mais um webinar da Academia Nexus, dedicado a explorar as tendências e inovações que estão a moldar o setor dos transportes e da logística. Hoje o nosso webinar é sobre a inovação na logística marítima e portuária. Neste contexto, e à medida que a inovação tecnológica avança, a logística marítima e portuária está a passar por uma transformação bastante significativa. Novas tecnologias e práticas estão a transformar a forma como gerimos as operações, desde a chamada portuária à gestão da carga e à otimização de processos. Contudo, este cenário dinâmico traz consigo tanto desafios como oportunidades para os profissionais do setor. Hoje temos connosco André Salvado, da EMSC, que nos irá apresentar uma análise sobre as novas tecnologias e práticas que estão a moldar a logística marítima e portuária. Antes de mais, boa noite a todos. Obrigado ao Luís, à Academia Nexus e ao Tiago Pinho pelo simpático convite. Eu vou partilhar aqui então a apresentação convosco. Penso que já estão a ver. Muito bem. Então, como o Luís disse, o meu nome é André Salvado, eu sou diretor de operações da MSC Portugal e hoje estou aqui para falar convosco sobre a inovação na logística marítima portuária. A nossa agenda hoje passa por falar um pouco dos portos e a sua evolução, a logística marítima portuária, a sua importância para a economia global, os desafios que hoje, de facto, a economia marítima portuária acaba por enfrentar, tecnologias disruptivas que estão a revolucionar o setor e vamos dar aqui uma visão sobre o futuro dos portos. Em relação aos portos e a sua evolução, e falando de uma forma muito generalizada sobre os portos, o porto não é mais do que uma área de trânsito, ou seja, uma passagem de pessoas e mercadorias que se deslocam num espaço terrestre e marítimo. Portanto, é um local de convergência aqui para os transportes multimodais, neste caso, convergências com o transporte ferroviário e rodoviário. Acaba por ser uma atividade económica de cadeias e que assenta basicamente no desenvolvimento socioeconómico de um país ou efetivamente até de uma cidade. Os portos, eles caracterizam-se por variedíssimos segmentos, seja segmentos de escala, ou seja, de rotas marítimas que estão associadas aos portos, escalas essas que são associadas dependendo depois dos atributos geográficos que o porto também tem. Se nós olharmos, por exemplo, para o nível nacional, a nível nacional nós temos portos como o exemplo de Sines, que tem um atributo geográfico estratégico, sendo o último porto antes das Américas e antes de passar o Atlântico, e o primeiro porto, de facto, antes de toda a Europa. Portanto, estrategicamente é um hub importantíssimo. Em termos de atributo geográfico, é de facto um porto estrategicamente muito importante para o nosso país e para a MSC. Por outro lado, neste porto de Sines, os tipos de escalas que acabam por atrair estes portos são escalas transatlânticas, transpacíficas, mais de deep sea, ou seja, de longo trânsito. Enquanto, por exemplo, Leixões acaba por ser um porto de transporte marítimo de curta distância, ou seja, são portos mais dedicados à curta distância para o norte da Europa, são portos específicos, muito importantes também, estrategicamente importantes, são portos chamados alimentadores, ou seja, que usam navios feeder, que acabam por alimentar estes portos maiores. Portanto, estas escalas e estes atributos geográficos acabam por estar de mãos dadas. Os critérios institucionais têm muito a ver com o nível das concessões e do que é negociado em termos de governo e os tipos os tempos de concessões estão associados a estes portos. As funções portuárias e a especialização estão de mãos dadas, ou seja, é uma simbiose, porque os portos em si também estão muito definidos em termos do que é que estão especializados e o que é que oferecem como negócio hoje em dia, seja ele granel líquido, granel sólido, seja terminais de contentores, carga geral. E depois, em termos de dimensões, tem muito a ver também com o que falei desde o início, ou seja, e dando o exemplo até do terminal de Sines e o terminal, por exemplo, de Leixões, são terminais com dimensões totalmente diferentes e que as escalas que depois acabam por ser atraídas por estes portos têm muito a ver também com a capacidade que estes têm depois para gerir estes navios também e estas cargas.
Passando um bocadinho os olhos pela evolução dos esportes, nós hoje em dia temos as 5 gerações. Apesar da 4ª e a 5ª geração é onde nós nos encontramos, porque um bocadinho mais à frente eu irei falar sobre alguns esportes que já se encontram na 5ª geração e outros que ainda estão na 4ª geração. Nós estamos aqui nesta passagem. A verdade é que os esportes, ao longo do tempo, têm vindo a evoluir gradualmente. E, naturalmente, a partir dos anos 2000, tiveram um boom muito grande. Mas, indo à primeira geração dos esportes, basicamente não existia grande desenvolvimento em termos portuários. Existia apenas uma simples transferência modal, sem grande desenvolvimento até de infraestrutura portuária. Enquanto na segunda geração, a partir dos anos 60, 70, aí o Porto já começa a olhar para si mesmo, os portos para si mesmo, como um desenvolvimento já de infraestrutura, com algum desenvolvimento de infraestrutura portuária para responder até a algumas economias emergentes, tornando-se até centros de transportes e distribuição já com algum armazenamento também incluído. A partir dos anos 80, 90 é quando se dá o boom da contentorização e, de facto, aí é quando os portos se começam a transformar como plataformas internacionais de comércio. Ou seja, é aqui que os hubs marítimos são criados, é a partir daqui que existe uma especialização maior dos portos e, de facto, uma viragem destes portos para o desenvolvimento do comércio global. A partir dos anos 2000, como eu vos tinha dito, inicia-se a 4ª geração dos portos, que em muitos casos no mundo é onde nós neste momento também estamos, e muitos deles já estão a passar para a 5ª geração, mas muitos deles ainda estão na 4ª geração, que é um porto em rede, e quando eu digo em rede é um porto em que se estende ao seu hinterland todo, ou seja, que se estende a portos secos, em que tem comunidades portuárias estruturadas, ou seja, com a mesma visão que todos os restantes atores de mercado, neste caso os armadores, as administrações portuárias, com serviços integrados logísticos, ou seja, com o rail integrado, com a parte dos caminhões também integrados, com outros serviços, inclusive logísticos, de armazenagem, que também os dry ports oferecem, mas que também os portos já oferecem. Ou seja, aqui já existe um grande desenvolvimento dos hubs e de sistemas feeder, ou seja, de sistemas de navios alimentadores que acabam por alimentar estes portos de 4ª geração, portos maiores. São portos aqui nesta geração que acabam-se por focar muito na regionalização e na intermodalidade. Quando caminhamos para a 5ª geração, e de facto na 5ª geração os portos de facto são aqueles que procuram mais economia de escala, mas no que diz respeito a todo o desenvolvimento de software e no que diz respeito até a este segmento da apresentação que estamos a falar. Porque é aqui que de facto os portos vão conseguir ser mais eficientes, mais eficazes e dar uma resposta em termos de produtividade muito maior do que as outras todas as gerações. E isso vem muito de uma automação colaborativa que vai existir, uma aprendizagem colaborativa e, de facto, num boom na questão do software e do hardware. De facto, é aqui que vai entrar a inteligência artificial, vai entrar a Internet of Things em termos de mensurar todos os dados relativos aos portos, a automação na parte das gruas e de toda a transferência de carga para o parque, mas não esquecendo a parte da sustentabilidade, de facto. Ou seja, nós aqui estamos a falar muito da questão da inovação, da automação e da inteligência artificial, mas a sustentabilidade tem que estar aqui também. Ou seja, os portos de 5ª geração vão ser portos verdes e que vão atrair também clientes que tenham este tipo de postura. Aqui, no Porto de Roterdão, eu aqui apenas queria falar convosco, queria-vos mostrar como, de facto, um excelente exemplo, e o Porto de Roterdão, estamos a falar de aliás, o número 1 porto na Europa, e se vocês verificarem, este porto tem, desde 1800 até 2030, tem, de facto, um plano de expansão fantástico. Aliás, se nós virmos que em Portugal o nosso maior porto, que é o Porto de Sines, só em 2004 é que começou operações.
vemos que o Porto de Roterdão não é por acaso que, aos dias de hoje, é o número 1 na Europa em termos de movimentação de carga. E isto porquê? Porque a visão do Porto, a visão das administrações portuárias, a visão do país, do governo, toda ela foi talhada na construção de uma costa costeira, de uma zona costeira de valor comercial enormíssimo, ou seja, que promovesse ao máximo o transporte marítimo. E é o que estamos a ver hoje, o Porto de Roterdão, ou seja, que vem praticamente de uma zona de estuário para mar aberto, com variedíssimos terminais. Isto são variedíssimos terminais, estão aqui definidos e dedicados a vários tipos de cargas, e culminando, de facto, no número 1 a nível europeu. Aqui a importância económica que vem no seguimento dos portos que vos tenho mostrado. De facto, os portos têm um valor agregado bruto, que fornece, de facto, uma visão de contribuição para o PIB, também em termos de emprego, a criação de emprego, os volumes e os valores comerciais que fornecem, de facto, uma visão de importância para os portos, como comércio internacional, a receita fiscal que trazem para os governos nacionais ou até os municipais, e depois investimentos, não só dos públicos, mas também, de facto, captar investimento privado nas atividades portuárias. Aqui são os top 15 no primeiro semestre de 2024, como vos estava a mostrar. Roterdão, de facto, lidera e continua a liderar, e tem vindo sempre a liderar e vai continuar a liderar pelos próximos anos. Sines está aqui em 14º, já há poucos anos, que, aliás, se não me engano, nos últimos 3 anos está nesta posição. Existem aqui alguns portos que apenas trocaram de uma posição, mas de facto estes são, no primeiro semestre de 2024, estes são os top 15 portos europeus com maior tráfego de contentores. A nível mundial, é curioso porque, de facto, no top 10 já não estão 10 portos asiáticos. Ou seja, Dubai e Long Beach entraram nesta corrida. E porquê? Porque Los Angeles são um dos terminais automatizados, neste caso na Califórnia. O Dubai também é semi-automatizado. Mas até há pouco tempo, até há muito poucos anos, de facto, o top 10 era sempre todo asiático. Todos os portos do top 10 de volume eram asiáticos. Hoje, como caso de sucesso, como caso de estudo, eu vou-vos mostrar o Porto de Tianjin. É um porto 100% automatizado e que eu trouxe para esta apresentação para vos mostrar, para vermos mais perto do fim da apresentação. Aqui é apenas para vos demonstrar onde é que se situa os terminais mais automatizados do mundo e semi-automatizados. Como podem ver, temos aqui a costa californiana, toda a zona da Ásia e o norte da Europa. Portanto, como podem ver, não é por acaso que aquele top 15 e o top mundial, onde é que estão os terminais com maior produtividade. Não é por acaso. Porquê? Porque têm feito investimentos enormíssimos no que diz respeito à automação, à inteligência artificial, às inovações todas tecnológicas, e faz com que sejam terminais muito mais produtivos. Mas antes de nós falarmos nas questões até de inovação, há desafios mundiais hoje em dia em relação às áreas marítimas e portuárias. De facto, os terminais podem-se inovar e podem-se munir de muitas tecnologias, mas existem às vezes questões até que são externas. Aliás, neste momento nós debatemos com a questão até das guerras, que não sabemos quando é que vai acabar, mas de facto o Mar Vermelho foi uma das questões que criou um constrangimento, de facto, no Canal de Suez, que obrigou de facto a diversificar rotas de transporte. Isto é o que tem acontecido muito, de facto, e com um custo maior para todos. A questão do Evergreen, também na questão do Canal de Suez, fez com que muitos navios não passassem, com atrasos enormíssimos nas cadeias de abastecimento. Temos outras questões associadas, por exemplo, ao Canal do Panamá, em que neste momento enfrenta secas nos canais e que neste momento até está a ser estudado algumas moléculas para entrar na densidade até do ar, para criar precipitação, precisamente para
conseguir terem mais o nível de água, uma subida maior do nível de água nos canais, e o próprio canal do Panamá também tem que se adaptar, de facto, ao futuro em termos da capacidade que estes navios cada vez mais vão tendo, porque de facto já se fala de navios acima de 26 e 27 mil teus, e de facto estes canais depois acabam por ter que acompanhar, e de facto, como vocês compreendem, acompanhar ou fazer uma atualização num canal do Panamá ou num canal do Suez, de facto, não é algo fácil, seja em termos financeiros, seja em termos de tempo. Depois, em termos até do Estreito de Malaca, o Estreito de Malaca, se virmos, é um ponto estratégico para a China, porque de facto o Estreito de Malaca é por onde toda a exportação da China passa. E um dos desafios, de facto, do governo do Xi Jinping, de facto, era procurar, através da Rota da Seda, e a Rota da Seda a nível terrestre, não marítimo, através de comboio. Uma das sugestões, de facto, do governo chinês, de facto, era conseguir transferir toda essa carga sem depender da passagem deste estreito, ou sem depender a 100%, naturalmente, através de rotas terrestres para a Europa. De facto, claro que isto tem implicações, para além de comportar valores financeiros muito altos, também tem a questão dos Estados Unidos, porque têm medo de perder a hegemonia depois para a China, e de facto é uma das questões, um dos desafios que se põe aqui, de facto, é a China querer deixar de depender de certas rotas marítimas, no que diz respeito aqui ao Estreito de Malaca. Aqui, a título de curiosidade, existem as principais mercadorias que passam pelo canal de Suez, tanto como pelo canal do Panamá, muitos deles, de facto, maioritariamente é tudo derivados de petróleo ou de petróleo. Os restantes, depois, têm tudo a ver mais com questões de cereais, minerais e metais, o carvão aqui também, o coque e alimentos. Como todos sabemos, 85% de tudo o que nós hoje em dia consumimos é por via marítima, portanto, de facto, tem uma importância enormíssima. A logística portuária aqui não é mais do que, de facto, planeamento, implementação e controle de transporte, ou seja, envolve várias atividades, como gestão de navios, coordenação de rotas, e é essencial aqui na cadeia de abastecimento e é responsável pela movimentação de grandes volumes de carga. A gestão da documentação e procedimentos alfandegários também está aqui incluída. Quando falamos na cadeia logística, como num todo, acima de tudo, e quando falamos na inovação desta cadeia toda, e nas novas tecnologias que estão implementadas, seja no transporte marítimo ou portuário, também temos que falar, de facto, nos pontos de origem e destino, porque estes pontos de origem e destino, naturalmente, também têm que ser atualizados. E a parte da logística e dos armazéns, naturalmente, também tem que ser atualizada. Nós aqui, eu trouxe-vos para aqui um exemplo, de facto, toda a gente conhece, a Amazon, e a Amazon, de facto, é um caso de estudo fantástico, porque se não for a empresa, é das empresas que está no topo do que diz respeito a toda a inovação tecnológica. Aliás, eu penso que a Amazon é de facto a referência neste momento em termos de inovação dos armazéns de futuro, de facto, como um guia para o ganho de eficiência de futuro. Aqui a Amazon, e penso que todos conhecem, de facto, a Amazon, no seu sistema, no seu website, de facto, cada vez que nós acabamos por visitar a Amazon para procurar qualquer produto, desde o momento que nós entramos, todo o tempo que estamos no sistema da Amazon, todo ele é monitorizado ao pormenor, é mensurado, todas as encomendas que não fazem, todas as encomendas que cancelam, todas as encomendas que deixam no cesto, mas que depois acabamos por não comprar. Enfim, tudo é mensurado de forma a que futuramente se consiga consumir. E depois também tem a questão associada à distribuição.
têm vários pacotes premium que acabam por ter uma distribuição de entrega ao cliente muito rápida, e isso de facto só se consegue com um automatismo enormíssimo de armazéns. Aliás, o que vocês veem aqui no vídeo, de facto, são robôs que movem prateleiras inteiras de produtos até aos colaboradores, que selecionam os artigos necessários para os pedidos, e isto reduz os tempos de deslocação e até aumenta a eficiência. Estes sistemas utilizam até robôs para armazenar e para recuperar produtos automaticamente, movendo-se verticalmente e horizontalmente para determinados artigos e para levar para áreas de embalamento. Em questões até do picking, do cross-docking, o packing, todos estes robôs acabam por auxiliar no embalamento dos produtos, aumentando a precisão e a velocidade até do processo, e é por causa disso que a Amazon consegue tratar das suas encomendas com uma rapidez incrível, aliás, muito maior do que a concorrência, e não é por acaso que a Amazon está no topo no que diz respeito hoje em dia às encomendas. O que estão a ver do lado direito neste momento é os tapetes transportadores automatizados que movem os produtos até dentro do armazém, enquanto as pessoas classificam, automatizando assim e organizam os items de acordo com os pedidos. Portanto, trouxe aqui a Amazon apenas como um exemplo como de futuro. Os armazéns nesta cadeia logística também têm que entrar nestas tecnologias de facto emergentes, porque de facto o futuro passa por isto. O futuro passa pela automação e inteligência artificial, pela Internet of Things, a robótica colaborativa. E quando falamos aqui da robótica colaborativa, é muito importante a gente perceber que, de facto, a inovação, a inteligência artificial e a digitalização não vêm substituir as pessoas, vêm, de facto, de forma colaborativa, melhorar o processo e criar processos mais eficientes. A impressão 3D, a logística sustentável, isto são tudo tecnologias que têm que estar indexadas nestes setores. Todos os outros componentes que vocês veem ao lado, todas as outras características que vêm ao lado, muitas delas já estão a ser de facto usadas, não é? Em algumas, hoje em dia, quando ligamos para certos tipos de empresas, nós já temos chatbots no atendimento ao cliente. Aliás, muitas das empresas hoje em dia já têm análise de dados para melhorias, têm fluxos de trabalho já automatizados. De facto, isto é o que está realmente a acontecer em termos de tecnologias. Isto são as logísticas emergentes que estão a existir nos setores. Quando falamos nos transportes, na sua cadeia de logística, falamos nas questões de futuro em relação aos comboios. De facto, o que vem aqui no slide e na parte de cima é, de facto, os comboios que estão a ser neste momento projetados. Isto é um projeto juntamente com a Siemens, que está a ser feita também com comboios, onde estão a projetar, de facto, o início dos comboios movidos sem qualquer tipo de intervenção humana, utilizando apenas sensores e algoritmos para tomar as decisões, com a inteligência artificial naturalmente, para prever até as manutenções e melhorar a eficiência operacional. Já são comboios, enquanto que hoje em dia também já existiu uma redução enormíssima em relação aos comboios que existia a gasóleo, já passaram elétricos, mas os comboios de futuro, de facto, vão ser movidos a baterias, com tecnologias RFID. Hoje em dia temos testes pilotos até nos nossos comboios que fazem a nível nacional, comboios de mercadorias, existem testes pilotos com certas administrações portuárias, onde existe componentes RFID agregados aos vagões, e assim que antes de darem entrada nos terminais, possibilita à alfândega dar a luz verde a essas cargas e assim ter um processo mais fluido e mais fácil de passagem dos contentores para os terminais e para os navios. Isto tudo são automação de processos que estamos aqui a falar, e depois existem as soluções também Internet of Things, que são dispositivos que acabam por estar associados a estes componentes dos vagões e dos comboios, evitando que estes tenham algum tipo de problema, porque eles fazem a monitorização das próprias máquinas e têm uma postura preventiva e, de facto, evitam que exista alguma paragem, portanto, dos comboios. Em relação aos caminhões, os caminhões desde o Covid mas foram forçados, de facto, a atualizar-se. O Covid fez com que o comércio eletrónico
crescesse exponencialmente e, por sua vez, a última milha também tivesse que se adaptar. E não foi por acaso que a partir daí a adoção digital passou de 81% para 95%, depois do seguimento dos Covid, e nós neste momento estamos a falar de uma digitalização das frotas já acima dos 40%. Portanto, ou seja, todos os veículos com mais de 6 toneladas neste momento já têm a digitalização na sua gestão de frota. Em termos de inovações nos caminhões, da mesma forma que estávamos a falar há pouco dos comboios, os veículos autónomos estão distinguidos por vários tipos de níveis, não é? Neste momento, nos comboios, o que existe é o nível 1 também, ou seja, é uma assistência ao condutor, é a mesma coisa do que existe nos caminhões. Naturalmente, que eu prevejo que nos próximos, a médio prazo, existir autonomia nos comboios sem qualquer condutor, será muito mais fácil nos caminhões. Eu penso que nos próximos anos, a médio prazo, vamos ver o nível 5 nos comboios muito mais rapidamente nos caminhões. Os caminhões, não tão breve, vão chegar ao totalmente autónomo. Vejo, sim, muito brevemente, a serem veículos semi-autónomos. Em relação às atividades portuárias, neste caso, o que falamos, de facto, é no Porto Seco. E o Porto Seco, hoje em dia, não é mais do que uma extensão dos canais dos terminais marítimos. Acabam por eles próprios também terem que entrar numa inovação digital e tecnológica para eles também serem produtivos. Hoje, os terminais secos acabam por ser extensões dos terminais marítimos. Uma enorme, é um braço do terminal marítimo com ajuda em termos de capacidade de armazenamento e de manuseamento de cargas. O futuro dos terminais secos vai acabar por ser paralelamente igual aos terminais marítimos, ou seja, o uso de máquinas autónomas, ou seja, no manuseamento dos contentores, com entradas e saídas automáticas, em termos de entradas e saídas de caminhões e de comboios, e de facto vai ser, paralelamente aos terminais marítimos, vai ter o mesmo nível de inovação, da mesma forma sendo mensurado com a capacidade de prevermos a quantidade de contentores, por exemplo, que certos clientes entregam, encontrar padrões com volumes, o tipo de cliente, de forma previsível, e para que evitemos o congestionamento dos terminais secos e, por sua vez, dos terminais marítimos. Portanto, o Internet of Things e aqui o mensurar e a Big Data que vai-se conseguir buscar nestes terminais vai fazer com que consigamos prever os volumes de negócio e assim tornar com muito mais fiabilidade o negócio marítimo mais eficiente, porque os navios acabam por não entrarem em overbooked, ou seja, estarem cheios, acabam por conseguir ir cheios, mas sem ficar carga em terra. Por exemplo, só para vos dar um exemplo da importância que os terminais marítimos aqui têm e, de facto, da necessidade até dos portos terem que estar em cidades ou em países que apoiem o Interland todo. Se nós tivermos, por exemplo, isto é um exemplo do navio 8.000 TEUs a escalar um porto, para terem noção em termos de operações, nós necessitamos, para o escoamento de cargas de 8.000 TEUs, nós necessitamos de 14 comboios, 1.000 caminhões e, neste caso, 12 barges, podemos considerar na ordem de umas 12 navios feeder. Portanto, isto é o que, em termos de porto e em termos de todas as outras componentes, todos os atores, do que é que necessitamos para esta carga escoar. Agora, se a gente aumentar e se passarmos para um ultra large container vessel, estamos a falar de um navio com 20.000 TEUs, já estamos a falar da necessidade de ter 30 comboios disponíveis para o escoamento para dry ports, 2.800 caminhões. Portanto, isto é só para verem o quão é necessário, quando inovamos também os portos, a necessidade de inovar todo o seu Interland até ao destino final, até ao cliente. De facto, a inovação não pode só partir da área marítima portuária, tem que partir da área marítima portuária com uma visão sustentada e com apoios
tanto das administrações portuárias como do governo, para um panorama geral e com um plano definido de futuro. Portanto, de facto, isto é muito importante. Falando do transporte marítimo e nas inovações que estão associadas aos navios. Neste caso, os navios hoje em dia, e aliás o futuro dos navios, já existe testes com navios autónomos, mas o futuro dos navios vai assentar nestas tecnologias. Tecnologias com algoritmos de inteligência artificial na otimização de rotas, para economizar combustível, reduzindo até os tempos de viagem, que é extremamente importante, ainda por cima, com as questões do SES, por causa da União Europeia. Os navios autónomos, neste caso, sem intervenção humana, é algo que está a ser estudado presentemente. Os sensores inteligentes conectados é muito para ter a noção das condições destes navios e, da mesma forma como falei dos comboios e dos caminhões, é muito no contexto preventivo e para uma manutenção preventiva. As energias renováveis, neste caso, cada vez mais as frotas, tanto a Maersk como a MSC, como a CMA, os grandes armadores estão todos a adaptar-se às novas regras na União Europeia no que diz respeito às regras impostas até 2050. Muitas das frotas que já foram encomendadas por parte da MSC vêm com biofuel e com GPL. Muitos outros, eu sei que muitos outros, a Maersk está a utilizar outros tipos de fuels verdes, como a amónia, também como o hidrogênio, mas de facto o futuro vai passar por aqui, vai passar pela automação, pela robótica também, uso de robôs para as cargas e descargas de mercadorias. Portanto, os navios de carga de futuro, o desenvolvimento vai ser vai passar por este tipo de inovações. Quando falamos de navios, também falamos dos navios de carga, mas também falamos dos navios de cruzeiros. Os navios de cruzeiros também estão-se cada vez mais a inovar. Não inovar só no contexto, operacional, por assim dizer, mas também no contexto também da oferta também aos clientes, da oferta comercial, também por assim dizer. São navios cada vez mais, da mesma forma como os navios de carga, têm combustíveis alternativos como o GNL também. O Onshore Power Supply é algo que esta tecnologia está neste momento a ser desenvolvida por variedíssimos portos, ou seja, possibilita que os navios, quando estiverem atracados, não estejam constantemente ligados e a emitir gases de estufa, ou seja, estejam ligados ao terminal e recebam energia elétrica e podem estar desligados, portanto, diminuindo aqui a poluição. E está a ser neste momento desenvolvido. Eu sei que o Porto de Lisboa tem um projeto agora para o final de 2026 a 28, se eu não me engano, já com o Power Supply, com a disponibilidade para os navios de cruzeiro, nos terminais no Lisbon Cruise Terminal. Depois temos as tecnologias também digitais, que aqui já têm a ver mais uma experiência associada com os passageiros. Hoje em dia, muitos dos novos cruzeiros já têm inteligência artificial a bordo, precisamente para esta experiência com os passageiros, inclusive em cada quarto. Por exemplo, aqui a Royal Caribbean implementaram realidade virtual e aumentada para melhorar o entretenimento e a experiência dos passageiros a bordo. E depois há aqui as células de combustível também, ou seja, para capturar emissões de carbono dos navios cruzeiros. De facto, os navios cruzeiros também estão cada vez mais a querer inovar neste sentido. Quando falamos nos portos e nas inovações dos portos, por onde é que vão passar? Vão passar pelos AVGs, pelos veículos automaticamente guiados, ou seja, eu já vos vou mostrar mais à frente exemplos dos tipos de veículos que vão ser transformados para deixarem de ser guiados por pessoas. Guindastres automatizados, ou seja, as gruas também, sistemas de gestão integrados, que hoje em dia isto já existe também, os sensores também IoT, neste caso, muito para analisarem também como é que as gruas estão a ser, qual é a produtividade das gruas e para evitar também qualquer tipo de problema. Análise de dados em tempo real. Também existe a questão das operações também remotas, sistemas que permitem operações remotas de equipamento portuário.
E o blockchain, para criar registros também imutáveis, transações e rastrear aqui contratos de mercadorias, reduzindo custos administrativos e riscos de fraude. Aqui, o que eu vos quero mostrar é apenas um exemplo dos AVGs, como é que eles hoje em dia estão, e aqui o que vos estou a mostrar é do terminal de Roterdão, aquele exemplo que eu vos mostrei, quero-vos mostrar aqui os AVGs, como é que eles estão a ser utilizados. Estes são os RTGs que estão automaticamente a posicionar os contentores em terminal. Quando necessário, existe a ajuda dos operadores. Mas, por exemplo, durante a noite fazem toda a gestão do parque sem uso de qualquer pessoa. Aqui estes quiosques são gates de entrada automáticos nos terminais. Hoje em Sines também já existe o Express Gate, tem duas entradas no terminais também automático. Portanto, ali o que vimos, de facto, foi o automatismo e o semi-automatismo ligado à parte de gruas. Eu no próximo vídeo vou-vos mostrar a parte dos prime movers, ou seja, dos veículos automaticamente movimentados, que é este do lado esquerdo, que estão a ver aqui. Vão ver um vídeo sobre esse também no mesmo terminal de Roterdão. Aqui em baixo, o que estão a ver, de facto, é um teste que foi feito em 2023 também na Holanda, com uma barge também hidrogénio, sem qualquer, portanto, 100% autónomo também, foi o teste que foi feito, é os testes que estão a ser feitos. Aqui, quando a gente fala no Internet of Things, falamos neste tipo de sensores que estão indexados às máquinas e aos motores, precisamente para monitorizar as capacidades dos motores, das máquinas, das eficiências e para evitar, inclusive, a paragem dos mesmos. E aqui são as gruas, de facto, automáticas e semi-automáticas. Hoje, por exemplo, e no terminal de Leixões, por exemplo, os RTGs, os que fazem a gestão nos terminais, também são monitorizados, são semi-automáticos por parte dos operadores que estão no escritório. Enquanto, por exemplo, aqui a Heliport de Lisboa já tem RTGs 100% automáticas. Portanto, o nosso país devagarinho também está a entrar neste tipo de segmento digital. Aqui o que estão a ver, de facto, são gates de entradas automáticas. Como eu vos estava a dizer, a PSA também já tem. Aqui é a forma como é que estes reach stackers, ou seja, verificam e evitam qualquer tipo de danos nos terminais.
Aqui do lado direito o que estão a ver é de facto um teste que foi feito em 2023 em Singapura por parte de rebocadores, ou seja, com semi-automatizados, ou seja, são com operação remota. Portanto, eles estão no escritório e estão a fazer o reboque, portanto, de um navio, por acaso da MSC, em Singapura, e foram testes que foram feitos, portanto, para caminhar para o totalmente autónomo. Aqui vou-vos mostrar o que está associado aos prime movers, portanto, aos veículos automaticamente avançados. Desculpa. Em relação ao que estávamos a ver dos terminais e, de facto, a eficiência que as novas tecnologias trazem, isto é apenas um exemplo de a capacidade nominal dos navios. Portanto, o tempo de operação aqui, em médio, no geral, acaba por ser menor, e o tempo que eles também esperam acaba também por ser menor. Naturalmente que isto, de acordo com a quantidade ou seja, os navios, quanto maiores forem, mais operação, um pouco mais operação têm, mas o rácio face ao tempo que ficam à espera é menor. Portanto, de facto, no conto geral, os navios acabam por ter menos tempos de espera. Os desafios da logística tradicional, hoje em dia, nós temos variedíssimos. Portanto, existe a volatilidade e as mudanças na procura portuária, isto porque muitos constrangimentos, sejam eles muitas vezes externos ou até de concorrência, podem trazer mudanças até na procura, e muitas vezes os portos foram dimensionados para certos tipos de volumes, e depois, devido a fatores externos, muitas vezes acabam por não ter esses volumes. Funções internacionais e regionais dos portos, questões ambientais e sociais, os portos, ou seja, a necessidade de existir portos ágeis e inovação, porque a inovação aqui também, o facto de serem portos à procura da inovação, também traz consequências no sentido também, porque a inovação também tem custos enormes.
O desempenho portuário, que isto também tem a ver muito com a concorrência, e neste caso, por exemplo, a questão associada aos portos portugueses, temos muita concorrência com a questão dos portos espanhóis ou mesmo os portos do Norte da África. Os contextos político-económicos têm impactos enormíssimos, como temos agora a questão de exemplo da guerra também, a diversidade também dos portos e os congestionamentos que hoje em dia temos vindo muito a sentir, e aqui as questões da guerra fizeram com que aqui, por exemplo, o Mediterrâneo acabasse por estar muito congestionado. Em relação aqui à informação, importante sabermos que mais de 50% dos operadores terminais veem como melhoria das operações do parque como, de facto, o principal desafio para melhorarem. 70%, mais de 65% dos operadores dos terminais consideram a redução de custos uma ação necessária, ainda por cima crescente, diante da crescente concorrência. 8% dos operadores portuários com experiência em automação citam a falta de pessoal qualificado como um desafio, e isso todos hoje sentimos também isso. E 22% acreditam que a monitorização pode enfrentar os desafios empresariais e económicos do Porto. E 42% dos acidentes marítimos fatais ocorreram nos portos em 2018, que implicam risco para os colaboradores. Um dos casos de sucesso que eu queria vos mostrar aqui, de facto, é o Porto de Tianjin, e gostava que prestassem atenção, de facto, ao Porto. Isto é uma parceria entre o Porto de Tianjin e a Way, porque naturalmente o Porto, apesar de ser 100% autónomo, existem coisas que não podem falhar, nomeadamente a tecnologia em si, os 5G, se falhar, tem que existir planos de contingência para fazer face à produtividade que eles têm que responder. Mas vou-vos pôr para vocês verem este exemplo, o exemplo do Porto de Tianjin. Estamos a falar do 8º porto maior do mundo. Eles têm sensores também para anti-embate com outros tipos de prime movers. Isto é a parte do network e do software.
Desculpem que isto aqui passa-me... Desculpem. Estou aqui a conseguir passar para o seguinte, desculpem. Em relação ao... Peço desculpa. Em relação à eficiência nos portos e olharmos para os portos, qual o futuro que nós vemos? De facto, os portos hoje em dia, desde que o navio entra até que o navio sai, a eficiência no futuro em relação aos portos vai passar, de facto, pela automatização dos restantes atores de mercado. Hoje em dia, o que nós vemos, ou seja, vemos já navios a serem estudados com semi-autonomia, rebocadores também, terminais semi-automáticos, como é o exemplo, por exemplo, de Leixões, a Heliport Lisboa, Sines também tem algumas, está em testes também de semi-automáticos. Os caminhões, os comboios também estão de momento com projetos associados à Siemens. As autoridades que estão a ser automatizadas, e quando dizemos automatizadas, é importante termos a noção que quando falo aqui no automatismo relativamente às autoridades, tem a ver mais com a questão, é até um exemplo de sucesso e pioneiro, que é o caso da Joule, que veio trazer, de facto, uma conexão uniforme entre todos os atores de mercado, e a verdade é que as autoridades também acabaram-se por digitalizar neste âmbito e criar maior eficiência no que diz respeito aqui às autorizações e à gestão das escalas dos navios. Os benefícios, de facto, das inovações e das automatizações e de todos os componentes que temos vindo a falar, ou seja, a inteligência artificial, do Big Data, os benefícios passam muito, de facto, pela eficiência operacional, pelo aumento dessa eficiência, não é? Porque a automação permite que as operações sejam feitas de forma mais rápida e precisa e reduzindo o tempo de espera, tanto dos veículos. Acaba por existir menor erro humano, portanto, porque as operações automatizadas minimizam esses erros, não é? Porque acabam por ser criadas padrões e algoritmos definidos e com controles até rigorosos. Acaba por existir maior segurança também, porque existe uma menor necessidade de intervenção humana em zonas de máquinas mais perigosas. Existe a visibilidade de controle em tempo real, porque a inovação digital passa por ter sistemas automatizados, como falámos, que oferecem visibilidade das operações em tempo real e permitindo mensurar tudo e todos os tipos de performances que o terminal está a ter, e a redução de custos operacionais. Embora a implementação de sistemas automatizados possa existir um investimento inicial, os benefícios são positivos a longo prazo e incluem uma redução de custos operacionais devido à eficiência aumentada e à redução de erros. Mas existem desafios ligados a estas inovações que é importante ter em consideração. É que nem todos os terminais estão capacitados para o investimento que é necessário e para a implementação destas tecnologias, porque estas tecnologias automatizadas requerem um investimento enormíssimo e nem todos os terminais estão capazes deste tipo de automatismo e de investimento. Existe resistência à mudança por parte de novas tecnologias. Aliás, nós tivemos agora o exemplo muito recente da greve dos portos dos Estados Unidos, precisamente, que foi criada pelos trabalhadores dos Estados Unidos face aos novos automatismos que querem impor nos terminais e que estão, naturalmente, as pessoas estão com receio de perder os postos de trabalho, e de facto os trabalhadores temem perder de facto os empregos ou a necessidade até de adquirir novas habilidades. A automação envolve a integração também de sistemas complexos que requer que exista sempre uma manutenção também e atualizações contínuas. Outra questão, de facto, muito importante e um desafio também de futuro é que nós falamos, de facto, da inovação digital, mas também a questão da segurança cibernética com a automação é crucial,
Aliás, não, como todos devem saber, até há muito pouco tempo existiram vários ataques cibernéticos a vários armadores, exigindo até investimentos em segurança da informação. Portanto, isto é uma das questões que, por mais que os terminais sejam 100% automáticos e tenham grandes níveis de produtividade, a questão da segurança cibernética acaba por ser um pilar enormíssimo à sustentabilidade desses sistemas. E depois é necessário investir em informação para os funcionários, para que possam operar e manter-se os novos sistemas também automatizados de maneira eficaz. Eu, antes de terminar a minha apresentação, eu gostava apenas de deixar aqui um vídeo de 1 minuto e meio, que tem a ver com a responsabilidade social, porque falando no segmento, de facto, da inovação digital, para mim e a minha visão é que, de facto, a simbiose que vai existir é, de facto, com as pessoas, as máquinas com as pessoas, e para mim esse vai ser o futuro. E por mais que nós possamos usar e abusar, de facto, da inteligência artificial, a condição humana nunca pode ser deixada para trás, e como tal, um dos projetos que a MSC, com a MSC Foundation, tem há mais de 10 anos com os navios Mercy, que são navios hospitais. É apenas um projeto que eu queria partilhar convosco, na qual orgulho muito de fazer parte, e queria partilhar convosco este vídeo de 1 minuto e meio, que tem a ver precisamente com o cuidado humano que nós temos de ter, para além das inovações que possam existir. André, eu ia só pedir o seguinte. Sim. Tu tens que parar a projeção, partilhar. Quando voltares a partilhar, tens que carregar naquele botãozinho do som antes de partilhares, porque senão os vídeos saem sem som. Ok. Eu não te quis interromper antes, que era para não quebrar o ritmo. Está-se a ouvir? Não, tens que parar a apresentação. Ok. E depois voltares a carregar na partilha, para partilhares a tua apresentação, mas antes de partilhares tens aí um botãozinho do lado direito, se não me engano, na partilha, quando carregas na janela partilhar, que é para incluir som. Os outros não ouviram? Não, os outros não tinham som. Que pena, ok. Então, espera lá. Na partilha... É o botão cá em cima no Teams mesmo. Parar a partilha. Ok. E agora, quando voltares a partilhar, há aí um botãozinho logo do lado direito, se não me engano, quando a janela abre, diz para colocar som. Ok. Eu pensava... tens razão. Epá, É que sim, mas não faz mal, pois depois tu vais partilhar a apresentação e eu faço a todos, está bem? Ok. Peço desculpa, não sabia. Peço desculpa. Obrigado, Luís, por teres avisado. Obrigado. Operating hospital ships means transporting thousands of essential supplies across the world to provide access to free and safe surgery. Thanks to MSC Foundation, we've saved a substantial amount in operating costs, so more money goes straight to surgeries that transform lives, and also to training programs that strengthen healthcare systems. Since the start of our 10-year partnership, we've accomplished so much, but we're just getting started. MSC Foundation is our lifeline, literally. Container after container for now 2 ships. They bring all of our consumables. That means everything we use, the galley, the housekeeping, but especially the medical. It's shipped to us by MSC. That's MSC Foundation and Mercy Ships partnering together to go far. We're in this for a long-term partnership that will bring sustainable, transformational development to the people of Africa. Because of your cargo support and programmatic sponsorships, your work touches thousands.
thank you, MSC family, for partnering with us in our mission to provide hope and healing. Muito impressionante, eu por acaso desconhecia dessa vossa fundação. Uhum. Muito impressionante. Muitos parabéns também. Não, muito obrigado. Foi Acho pena a questão dos vídeos, porque era giro, era mais engraçado com o som, mas pronto. Mas não tem problema, André. Nós vamos pedir depois para partilhares a apresentação e depois nós vamos disponibilizar a todos os que estiverem interessados em receber. Nós entramos agora naquele período das perguntas e respostas, portanto convido a todos a colocar as vossas questões que queiram colocar. Antes de mais, agradecer também aqui a apresentação do André, estava muito interessante. Eu realmente, isto é um campo que tem pano para mangas, como costuma dizer, não é? Há tantas coisas aqui pelo caminho. Antes de ontem, tomei conhecimento através de um post que Roterdão acabou de inaugurar este mês de outubro, o Geofence, ou seja, para ajudar a navegação just in time dos navios a partir das 24 milhas, quando entram dentro desta órbita das 24 milhas lá numa boia que eles têm. E então o sistema portuário passa a gerir todo o sistema da chegada, o tempo real da chegada que está prevista, em função das várias variáveis que o Porto tem, não é? Do seu fluxo nos terminais e da movimentação, e atualiza, portanto, em tempo real e permite, e o objetivo é óbvio, ou seja, fazer just in time, permitir que os navios, em termos de navegação, adaptem-se, de facto, àquela janela, não é? Para chegar naquele momento, e isso vai nos trazer a questão ambiental também, de não estar passar a uma velocidade mais reduzida, não é? Ou adaptar-se a essa janela. Mas há aqui tanta coisa. Eu no outro dia, eu por acaso estou envolvido também num estudo sobre inovação em dois portos, em Lisboa e de Setúbal, tenho estado a fazer com uns colegas. E uma das coisas que eu me tenho apercebido durante esse estudo é a questão dos pilotos, a dificuldade às vezes, devido às condições do mar, os pilotos poderem sair para irem assumir os navios, não é? Para fazer a entrada à entrada da barra e depois fazer todo o processo, como acontece em todos os portos, não é? E em termos de inovação, há pouco estava-me a lembrar disso, precisamente com a pilotagem à distância, não é? Ou remota, em que é outra das coisas que podemos ter enormes ganhos, não é? Porque muitas das vezes até a própria saída do berço e a entrada, muitas vezes está dependente de muitos fatores, ou da disponibilidade, ou da informação, do momento certo em que o piloto tem que lá estar, não é? Quando cada uma destas operações não é mais do que 30 minutos, mas em média, o que os indicadores dizem é que se gasta quase 4 horas nestes dois movimentos só, não é? Portanto, há aqui muitos ganhos de otimização e de eficiência que, de facto, esta implementação da tecnologia, conforme nós vemos, não é? A importância do 5G, a importância da proteção também da digital dos portos, em termos da cibersegurança, e na ontem tivemos o outro webinar também precisamente sobre cibersegurança, abordámos muito estas questões. Portanto, é extremamente interessante. Os nossos portos, naturalmente, tu focaste aqui um ponto muito interessante, não é? Porque não há capacidade, os portos também são diferentes. É verdade. É outra coisa que nós também estamos a estudar. Os portos têm características, têm funções que podem ser bastante complementares uns aos outros, em termos do panorama nacional. Mas a introdução da inovação, dado o seu investimento, tem que ser extremamente bem pensado, não é? E tem que ser uma estratégia macro a nível nacional. Mas nota-se que há Sines digamos aqui, um farol para isto tudo,
há uma necessidade de dar este passo seguinte. É claro que nos falta aqui um plano estratégico para alimentar isto tudo, não é? Para sabermos para onde é que queremos ir e com que forma. Mas tudo isto assenta também muito numa questão de parcerias público-privadas. Tu estás do lado dos privados, portanto, de um grande armador, um armador com uma estrutura totalmente vertical, não é? Nas suas operações. Tens essa percepção que do lado dos privados há um interesse de fazer estas iniciativas colaborativas com as autoridades portuárias. É claro que há aportes muito estratégicos, eu sei que vocês também tentaram anunciar investimentos em termos em diversos portos, não é? Sim. E melhoramentos. Sim. Mas tu vês este panorama em termos globais, até porque isto começa-se, acho eu, cada vez mais a agrupar um determinado número mais limitado de grandes operadores, não é? E os operadores, sendo verticais, têm este interesse de assumir também com as autoridades portuárias em diversos pontos do globo esta função. Portanto, a pergunta era essa. Achas que há muito interesse da vossa parte? Não, completamente. Aliás, há imenso interesse. Não é por acaso que a MSC, através da TIL, não é? Através de uma empresa do grupo também, detém também terminais. O terminal de Long Beach, por exemplo, é 100% nosso, de Antuérpia também. E é, de facto, interesse do armador da MSC, de facto, de ter aqui muito do controle da cadeia logística e, acima de tudo, e buscar a inovação. O projeto, de facto, que foi indexado, o projeto de expansão indexado aqui a Sines é um reflexo disso. A quantidade de gruas, portanto, que vai ficar no fim do projeto, que são 19 gruas. Vamos ficar com o terminal de Sines vai ficar com um terminal perto de 1,8, sim, é quase 2 km, portanto 1.750 metros de terminal, de frente de cais, ou seja, vai duplicar até a parte de armazenagem para 4,2 milhões de teus, e isto vai concorrer precisamente até com os terminais, por exemplo, de Valência. De Valência nós também temos o terminal, mas temos também temos terminais concorrentes, nomeadamente, por exemplo, ainda hoje, ontem saiu também uma informação sobre, que foi pública, sobre o investimento também da MSC no terminal também de Las Palmas. Portanto, a MSC o que procura, acima de tudo, é, para além de inovar as suas frotas, não é? De acordo do contexto sustentável, os terminais são cruciais. São cruciais no que diz respeito à evolução marítima portuária. Mas foi um pouco como Luís, como falámos e como eu também falei um bocadinho na apresentação, nem todos os terminais depois têm a capacidade de facto para se industrializarem, inovarem, digitalizarem-se ao máximo, não é? Portanto, de facto, isto tem que ser... Aliás, o Porto de Roterdão, eu quis pôr ali o Porto de Roterdão como um exemplo desde 1800 que se expande, não é? E é incrível como é que hoje em dia o Porto de Roterdão é de facto um grande motor, não é? Da área marítima portuária na Europa, e não foi por acaso, foi porque existiu uma simbiose enormíssima entre as administrações portuárias, entre o governo e parcerias público-privadas que culminaram de facto nisso. Ou seja, o que eu acho que tem que acontecer é existir projetos relacionados com a área marítima portuária que estejam acima dos partidos, ou seja, que sejam decisões de Estado. E isso é o que faz com que o país, ainda por cima nós, Portugal, tenhamos uma faixa costeira valiosíssima e que fosse muito mais explorada, trazendo muitos maiores ganhos para todos nós. Portanto, independentemente daqui, atenção, até dos armadores e tudo, porque de facto era isso que ia captar mais negócio para nós. Portanto, agora, mas sim, claro, é muito importante. Eu concordo totalmente contigo. Então, o exemplo do Roterdão é flagrante. Aliás, a grande diferença tem a ver também, se calhar, com o facto, não sei se sabem, mas o Porto de Roterdão pertence à cidade de Roterdão, ou seja, o maior acionista do Porto é precisamente a cidade. E isso faz todo o sentido. Por exemplo, nós temos agora a questão de Lisboa, por exemplo, que a cidade parece estar zangada com o Porto e esquece que a cidade nasce do Porto, não é? Toda ela teve o desenvolvimento, ou seja, tem que haver uma coabitação.
Provavelmente a inovação que é necessário fazer chegar é criar estruturas colaborativas e integrar a cidade e a autoridade popular e os stakeholders, todos no mesmo sentido e perceber onde é que se pode encontrar pontos de comum interesse, não é? Do desenvolvimento. Fala-se muito, por exemplo, dos cruzeiros, e na ontem vi que o retorno dos cruzeiros eu fiquei espantado, não é? Quase 2 bi. Sim. É uma coisa impressionante, não é? Eu, por acaso, Luís, tinha engraçado que eu apaguei esses slides da minha apresentação, porque eu tinha, de facto, valores associados depois à questão até da procura dos cruzeiros. Os cruzeiros, nos últimos anos, têm tido um crescimento exponencial. Naturalmente que depois a outra face da moeda, não é? É a questão da poluição, de facto, não é? E é aí que um dos temas que está a ser discutido com a administração do Porto de Lisboa, aliás, está discutido e já está projetado e tudo, de facto a expansão ali do terminal do Lisbon Cruise Terminal, do LCT, e a parte inovadora, de facto, é eletrificar, a possibilidade de eletrificar para dar energia aos navios e os navios desligarem os seus motores enquanto estão nas cidades. Isso, de facto, já é fantástico em termos de poluição. E depois existe outro tipo de situações que podia-se também associar aos navios que têm coisas muito interessantes. Estamos a falar, por exemplo, das questões até da água de lastro serem feitas através de empresas que usam raios ultravioleta para matar os vários micro-organismos, em vez de serem despejados pelo mar e poderem fazer até transferências de micro-organismos para os nossos portos, ou seja, empresas que façam esse tipo de limpeza, ou seja, e voltar a pôr a mesma água dentro dos tanques de lastro. Portanto, existe, de facto, esta área, como tu dizes, Luís, esta área é uma área, neste momento, podemos falar de muita coisa, é verdade, e o tempo que nós temos aqui para tentar falar, de facto, não condensa-se aqui numa hora, não se consegue, de facto, dizer tudo, mas é verdade. Por um lado é bom porque há muita coisa para falarmos, quer dizer que há muita coisa para melhorarmos, principalmente na nossa área, que a nossa área marítimo-portuária, eu acho que nos últimos anos tem vindo cada vez mais a ter um boom enorme, e acho que estamos, de facto, no bom caminho. Acho que finalmente olhamos para o mar como uma grande solução a nível comercial, sustentável. Portanto, o que não acontecia, eu acho que não acontecia se calhar há 30, 40 anos atrás no nosso país. Eu acho que isso é muito importante. Estamos, a nível europeu, estamos a ter um papel importante. Estamos a ter um papel importante e estratégico. No outro dia ouvi alguém dizer, já não me recordo se foi nestas conversas ou se foi onde foi, que nós, em termos históricos, se olharmos para a história, aprendíamos. Nós tivemos a nossa maior época de crescimento quando estávamos voltados para o mar, como país, não é? Como nação. E se calhar é esse o princípio que temos que seguir. Eu, para quem gosta destas coisas, aconselho a acompanhar aqui um colega do André Salvado, que é o André Sinha, que tem muitas publicações no YouTube sobre o canal de inovação. Tem vídeos muito interessantes, eu acompanho bastante. Inclusivamente, toda agora a reformulação, o desenvolvimento, por exemplo, do IBL, não é? Toda a codificação, toda esta transição. Inclusivamente, acho que ele até é chairman do organismo que foi criado para incentivar esta implementação. Eu tenho aqui uma pergunta do Lucas Freitas, diz qual seria o principal diferencial para o Porto de Roterdão se posicionar como o mais inovador da Europa? Que exemplos de Porto que exemplos do Porto de Sines pode seguir para chegar ao mesmo nível? Bom, o Porto de Roterdão já é um porto mais inovador, não é? Agora queremos saber como é que Sines chega lá, não é? A questão é que Sines hoje em dia já está. Bem, primeiro é importante a gente ter aqui a noção de várias coisas. Primeiro, o Porto de Roterdão nasce de um porto estuário, não é? E que vem todo em termos de desenvolvimento, ou seja, aquela linha que viram do Porto de Roterdão são variedíssimos terminais dedicados a variedíssimos tipos de carga.
Portanto, logo por aí, Sines hoje em dia tinha que se diversificar em termos de cargas. Pronto, isso era a primeira questão, é que Sines hoje em dia vive de facto da carga também liquefeita, carga a granel e também em contentorização. Mas o que eu acho é que existe ainda capacidade para esses próprios terminais se expandirem mais e de atrair mais negócio. Agora, o ponto de chegar ao ponto de Roterdão é complicado. É complicado porque temos aqui a questão do fator, primeiro, de investimento do país face aos projetos, e segundo, o fator tempo, porque a verdade é que não é fácil, em termos de janela temporária, constituir uma potência portuária como a de Roterdão. Como vocês viram, Roterdão há muitos anos, há muitas décadas que se vem a especializar. No que diz respeito, mas se nós pusermos de parte o que é a questão da dimensão do terminal de Roterdão e de falarmos unicamente, como aqui estamos a falar, da questão de inovação, Sines o que está a fazer, e não digo só Sines, atenção, a nível nacional, a Elpor, por exemplo, está no caminho certo no que diz respeito à inovação, ou seja, está a investir forte no que diz respeito a RTGs 100% autónomos, todas as gruas que neste momento estão a ser posicionadas em Sines é com esse tipo de preparação, para serem semi-automáticas também. O próprio Porto de Leixões, as RTGs são semi-automáticas, são comandadas através já do escritório, portanto, atenção, não estamos assim tão atrás. Agora, temos a ver com a questão, temos que ver a questão do posicionamento estratégico que Roterdão criou e ganhou ao longo do tempo, de acordo com as suas performances, de acordo com o que conseguiu captar em termos de negócio, e Sines o que tem que fazer neste momento é continuar nessa posição de continuar a inovar. Para quê? Para atrair negócio, para atrair volume, para atrair aquilo que Roterdão já conseguiu atrair para ele próprio e que hoje representa em termos de volume o número 1, naturalmente, e nós somos o 14º. Portanto, precisamos de caminhar, como estamos a caminhar, de forma inovadora, para atrair mais negócio. Ou seja, nós só conseguimos atrair mais negócio e mais volume e crescer a nível de volume se dermos maiores níveis e índices de produtividade. Só chegamos lá assim. Não, sem dúvida. Isso faz todo. Aliás, nós temos que. Sim, está a fazer um grande trabalho e nós estamos inseridos precisamente nessa ordem do que é que está a ser feito. A própria agenda Nexus é precisamente esse o objetivo. Agora, só por si, eu considero que não chega só assim. Aliás, isto tem que ser uma estratégia nacional. Completamente, não é? completamente. Acho que aí é que nós nunca vamos ter um porto como Roterdão, mas podemos ter um país que ofereça uma competitividade bastante interessante, não é? Dada a nossa geolocalização e até a variedade de características que os portos têm para oferecer para a nova economia, não é? A nova economia é a economia verde, não é? A economia tudo associada às novas energias, e também conseguimos ter aqui um papel muito importante na ligação das cadeias logísticas. Mas há aqui muitas coisas que às vezes é preciso ter a tal predisposição política e um momento, por exemplo. Eu dou-vos um exemplo. Tanger-Med hoje em dia é um porto que está posicionado no top 3 mundial de eficiência. Estamos a falar de Marrocos. Estamos a falar de 8 milhões de euros por ano. O projeto inicial da Maersk foi proposto para a Trafaria. Pois é. E nós não fizemos. Não é? Pois é. Se calhar não íamos gostar de ter ali. Pois Roterdão tem, ao exemplo de Lisboa, Roterdão progrediu desta forma. Isto são as são estratégias, das decisões. é verdade, são estratégias globais, é verdade. É verdade. Claro. Tem muito a ver com isso. Assenta do próprio desenvolvimento, da própria autoridade, da autonomia e a capacidade que a autoridade portuária tem em termos do seu orientação política, não é? Portanto, isto são muitos fatores que nós, infelizmente, não temos tido aqui São os tais critérios institucionais que eu falei na apresentação. Exatamente. Precisamos rapidamente de um consenso nacional para pôr... Pois é. Não só o Sines está a fazer o seu caminho, e muito bem,
Mas precisamos mais, precisamos de todo o nosso interland ligado, da estratégia multimodal ou intermodal, precisamos de tudo um pouco mais. Melhorar a parte da ferrovia, ou seja, para termos acessos muito mais rápidos e para captarmos ainda mais mercado, por exemplo, o mercado espanhol e a carga espanhola, que algumas estão a vir para Sines, é importante também, ou seja, diversificarmos aqui a linha férrea na Península Ibérica, portanto aqui o contexto, por exemplo, da Medway é um contexto muito interessante e da forma como se está a diversificar em termos de negócio, portanto é muito importante, capta muita carga e a energia verde, portanto é outro projeto também muito interessante. Não, sem dúvida, isso há aqui muita coisa que nós temos que, por exemplo, Roterdão tem uma estratégia tipicamente de empresas de desenvolvimento portuário, foi definido por um colega que está num estudo, que é o Peter de Langen, vive em Málaga, e a evolução é neste momento utiliza uma estratégia de provedor de plataforma, ou seja, o próprio Porto assume um papel de facilitador dentro do seu ecossistema e torna muito mais amplo e acaba por oferecer ferramentas e recursos que acabam por incentivar tanto a inovação como a própria colaboração. E o Porto atua aqui como uma plataforma, não é? É o primeiro passo que se nos está a dar neste momento, não é? Com o projeto da Agenda. E queremos e gostaríamos imenso que isto progredisse, não é? Com toda a valência. Mas temos ótimos exemplos, temos o Porto de Valência, não é? Com a sua fantástica Fundação Valenciana Porto, que não é uma academia, mas é um centro de inovação, não é? Sim. Que liga os stakeholders todos e a academia. E é esses bons exemplos que nós temos que olhar e temos que seguir. Nem sempre são todos adaptáveis, mas temos que seguir as melhores práticas e adaptar ao que é as nossas características. Não é? Mas temos muito pano para manga. É verdade. André, quero-te agradecer mais uma vez a tua participação, foi uma ótima sessão. Muito obrigado. Recordo aos participantes que têm um survey disponível para avaliar e para darem o vosso feedback em relação ao desenvolvimento mais aprofundado deste tema. O André está aqui muito cheio de vontade de continuar connosco também, nós com ele. Portanto, depende agora de vocês. E esperamos encontrar-nos numa próxima edição bem rápido. Vamos ver se conseguimos em janeiro arrancar com a segunda série. Tiago, diz alguma coisa? Não. Obrigado, André. Até uma próxima. Falamos em breve. Obrigado eu pelo convite e obrigado a todos. Espero que tenham gostado da apresentação. Muito obrigado, então. Resto boa noite. Obrigado, André. Obrigado, boa noite. Tchau. Obrigado.